Que a paz de Deus e a graça bendita do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Um dos temas que tem sido mais solicitados e pedidos aqui no canal é sobre a questão dos hinos avulsos. Esse vídeo é mais focado para o seio da CCB, para a Irmandade da Congregação Cristã no Brasil, querendo deixar claro aqui para quem não sabe o que é hinos avulsos, que não é participante da Congregação Cristã no Brasil. Nós não temos gravadoras oficiais da igreja para gravar hinos. Não temos cantores. O sistema de cântico na Congregação Cristã do Brasil é um sistema cântico congregacional, onde todos cantam e entoam louvores todos juntos. Ninguém louva a Deus na igreja individualmente. É um conjunto de pessoas da Irmandade, é um conjunto de irmãos e irmãs que louvam a Deus juntos durante a execução dos hinos pelas nossas orquestras. Os únicos cânticos que são reconhecidos pelo ministério, pelo corpo de anciães e todo o ministério que compõe a dianteira da Congregação Cristã no Brasil é o inário que nós usamos durante nossos cultos. E por não termos cantores oficiais, ninguém se apresenta dentro da igreja cantando individualmente. Existem muitos irmãos e irmãs que têm o dom de cantar e de compor melodias, compor hinos também, no qual chamamos de hinos avulsos, pois não constam no inário oficial da igreja. E nessa questão a nossa Irmandade é muito dividida. Muitos gostam de hinos avulsos e outros não gostam. O Ministério da Congregação Cristã no Brasil, a nível de Conselho de Anciães, mais precisamente do Brás, em São Paulo, que toma conta da Congregação Cristã a nível Brasil, eles não apreciam hinos que não constam em nossos inários. Inclusive, existem tópicos de ensinamento que aconselham a nossa Irmandade a não ouvir e nem cantar hinos avulsos, hinos que não constam nos nossos inários oficiais usados na congregação. Isso é um pensamento do ministério, mas eu acho um exagero. Existem irmãos mais antigos ou até novos que dizem que os únicos hinos deixados por Deus são os 480 hinos do nosso inário com título de louvores e súplicas a Deus. Não existe base bíblica para dizer que só devemos cantar os hinos do inário e que só os hinos desse inário são inspirados por Deus. Aos Efésios capítulo 5, verso 19 diz: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cânticos espirituais são inspirações do coração. Isso agrada a Deus, comove as entranhas, o sentimento de Deus. O louvor a Deus, a pessoa louvar a Deus tem um poder sobrenatural. Dois exemplos que mostram o poder de um cântico, de um louvor, de uma adoração a Deus, está primeiro no Antigo Testamento, sobre o povo de Israel passando em volta do muro de Jericó, tocando a trombeta, os muros caíram. No Novo Testamento, Paulo e Silas na prisão, lá acorrentados, e cantaram louvores a Deus, aquele cárcere tremeu, as correntes se quebraram e eles foram libertos. Em cântico espiritual, você compor um hino em agradecimento, em honra a Deus, é como Miriam, Moisés, Ana, todos eles compuseram cânticos de louvores ao nosso Deus e consta nas escrituras que temos em mãos. Compor hinos, compor melodias, compor letras de cânticos é um dom dado por Deus. Nas escrituras nós vemos o rei Davi. Quando dentro do contexto bíblico você pensa em poeta, em melodia e cânticos, você lembra do rei Davi. O rei Davi compôs centenas de salmos e hinos em louvores e súplicas ao nosso Deus. Para aqueles em nosso meio que têm a mente fechada e não conseguem compreender o que é um cântico, um louvor de adoração a Deus, e que marginaliza composições avulsas, hinos avulsos, porque não constam em nossos inários, e até mesmo diz que esses cânticos, esses hinos não têm espiritualidade, que são iguais músicas. Sim, existem muitos cânticos carnais que não são espirituais, mas não são todos. Se você acha que Deus ouve e se agrada só de hinos que constam em nosso inário, você está completamente enganado.
O nosso inário é maravilhoso, é espiritual, tem cânticos lindos que fazem o nosso coração sentir a presença de Deus. Mas achar que só esses cânticos que estão neste inário são os verdadeiros louvores a Deus, você está completamente enganado. Nós vemos em Salmos capítulo 96, 1, capítulo 33, verso 1, o Salmo 149, versículo 1, Isaías capítulo 42, verso 10, que diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Se você ficar apegado somente ao inário, você não estará cantando e entoando um cântico novo. Eu repito que os hinos do nosso inário são hinos reverentes, sacros e que engrandecem a santidade do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos proibir outros cânticos que louvem e engrandeçam a Deus também. Ah, mas tem ensinamento que não pode cantar e nem escutar inavulso. Você falou bem, ensinamento. Ensinamento não é doutrina. Doutrina está aqui. E nas Escrituras não se proíbe expressões espirituais de cântico, louvores a Deus. Agora, se você ficar bitolado com essa ideia que não se pode cantar outros cânticos, compor hinos, fazer composições para louvar a Deus, que tem que cantar só os hinos que estão no inário, então você não poderá cantar naquele último dia um cântico que ainda não foi cantado. Se não foi cantado, é porque não está no nosso inário. E se não está no inário, portanto, é avulso. Até aqui eu falei o que as Escrituras asseveram a respeito dos cânticos avulso, de cânticos alternativos, espirituais e de louvores a Deus. Vocês devem ter percebido que eu aprecio e gosto de hinos avulsos. Inclusive eu tenho duas composições lindas que o Senhor me inspirou e me deu a graça de compor e escrever. Agora de uns anos para cá, essa gurizada em nosso meio, na congregação cristã no Brasil, sempre se intitulando como meninos de tal lugar, meninos de tal cidade. Esses tais meninos têm composto cada tipo de hinos avulso. Eu tenho certeza que Deus e os anjos tampam os ouvidos para não ouvir. Quem aqui é mais antigo na fé e aprecia e gosta de hinos avulsos e conhece as melodias e composições do nosso irmão Maurício de Anadias, do irmão Eliseu de Itaquá, que se vocês escutarem a essência dessas letras, dos hinos avulsos que esses irmãos cantam, vocês verão que são melodias bíblicas, baseadas nas Escrituras, são verdadeiros cânticos inspirados do coração para louvar a Deus. Os hinos avulsos, essa galerinha no meio da mocidade, está com uma veneração angelical, uma idolatria para o lado de anjos, uma chamação de anjo, cantando hino para anjo, se lamentando para o anjo. Eu vou colocar aqui o trecho de um hino avulso. O hino avulso chama Anjo Mensageiro. Escuta aí e tira as tuas conclusões. Anjo, anjo de Deus, que voas livre aí no céu, meus olhos não podem te ver, mas sei que tu podes ouvir-me. Leve o recado para Deus, o Todo-Poderoso. Diz que minha alma está no fundo do poço. Oh, anjo mensageiro, leve para Cristo meu pedido feito debaixo de choro. Oh, anjo mensageiro, leve para Cristo. Oh, não demore muito, estou esperando. Você viu? Quem está cantando esse hino está cantando para o anjo. Esse hino foi feito para o anjo, não foi feito para Deus. Quem está cantando não está cantando para Deus. É um paparico para anjo. Isso desagrada a Deus. Agora escuta o absurdo da letra e do coro desse hino Anjo Amigo. Anjo amigo, tu conheces minha dor,
Quantas das vezes chorando me encontrou, mesmo sofrendo não neguei ao grande Deus. Anjo amigo, me ajude a ir para o céu. Mais um hino totalmente louvando e venerando a anjos. Outro hino avulso que é totalmente louvor a anjo é esse hino que eu vou colocar aqui, o Anjo Gabriel. Cheguei a cantar esse hino algumas vezes, mas o Senhor me repreendeu. Escuta só um trecho para você ver. Ó Gabriel, ele vem vindo com as bênçãos lá do céu. Arcanjo Miguel, com sua espada derrota o inimigo seu. Você tem que diferenciar quando um hino avulso está citando partes bíblicas que falam sobre um anjo, ou se o hino está sendo dedicado a anjo, como esses que eu acabei de mostrar. No hino que o Senhor me deu a graça de compor, um certo dia eu estava numa prova muito difícil, numa perseguição muito grande, e eu fui congregar numa reunião de jovens e menores, depois de casado. E na pregação da palavra, na exortação da palavra, foi sobre aquela parte que Deus mandou um anjo trocar as vestes do sacerdote Josué e colocar uma mitra nova sobre a sua cabeça. E no meio da palavra, o irmão que presidia apontou para mim de cima do púlpito e começou a pregar para mim. Quando eu cheguei na minha casa, o Senhor me deu de compor um hino baseado nessa pregação que eu havia ouvido. Eu vou cantar um trecho para vocês entenderem como é diferente desses que eu citei aqui. Fala de anjo, mas de uma maneira bíblica, de acordo com o que está na palavra. Em um calabouço está, sem ninguém pra te ajudar nas tuas lutas e provas. Todos de ti se afastaram e com os dedos apontaram as tuas faltas e falhas. Sem misericórdia julgaram, os teus vestidos rasgaram pela cidade, te difamaram. Mas hoje eu mando o meu anjo os teus vestidos trocar, e através desta canção eu irei te exaltar. Dá para você ver a diferença? Esse hino tem mais uma estrofe, mas eu cantei a primeira estrofe e o coro para você entender. Você viu a diferença? Este hino de maneira alguma está idolatrando, venerando e cantando para anjos. No coro diz: hoje eu mando o meu anjo os teus vestidos trocar. Foi o que eu ouvi na pregação que o irmão dizia, que como Deus fez com o sacerdote Josué, que mandou um anjo trocar os vestidos dele e exaltá-lo, colocar uma mitra nova, assim Deus iria fazer na minha vida. E foi por isso que eu compus esse hino. Então ele é totalmente diferente de um hino da pessoa cantar, um hino, anjo amigo, tu conheces minha dor. Nós não temos que cantar para anjo. Nosso louvor tem que ser direcionado somente a Deus. Agora, hinos oferecidos e dedicados a anjos é pecado de idolatria. Em Isaías, capítulo 42, verso 8 diz: eu sou Yahvé, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor, as imagens de escultura. Então Deus, ele não divide a sua glória com outra criatura.
seja com imagem de esculturas, ou seja com os próprios anjos. O que leva uma pessoa a compor hinos como esses, eu não posso afirmar o certo, mas biblicamente é pecado e pecado de idolatria a anjos. E isso não é só na CCB, na Congregação Cristã no Brasil, mas está infestado em muitas denominações evangélicas. Muitos hinos gospel conhecidos como tem anjos voando nesse lugar, olha o varão de fogo entrando nessa igreja, e muitos outros. Os anjos nada mais são que seres criados, servos, subordinados às ordens e aos mandados de Deus. Em Salmos 103, do versículo 19 ao 21, diz assim: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos, seus magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, isso fala os anjos. Vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Em uma das epístolas do Novo Testamento diz que os anjos são seres ministradores enviados para ajudar e guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos nada são do que cumpridores das ordens de Deus, do seu beneplácito. Em Colossenses capítulo 2, verso 18, também o apóstolo Paulo já havia exortado a igreja, naquela época, a tomar cuidado com a adoração a anjos, que muitos estavam se metendo em adorações a anjos, dizendo que estavam vendo anjos e não haviam visto coisa nenhuma. Os hinos avulsos não são proibidos nas escrituras, mas você tem que analisar a letra do hino. Por exemplo, tem um hino avulso aí que está sendo muito cantado, né, que diz que somos humanos aqui, mas anjos lá no céu, e que estávamos na batalha junto com Miguel. Isso não consta nas escrituras. É totalmente contrário no que diz a Bíblia. Visões, revelações, profecias, até mesmo hinos avulsos, têm que ser analisados com a guia de Deus para ver se eles têm embasamento nas escrituras, se eles estão em conformidade com aquilo que o Senhor Jesus e os apóstolos ensinaram. Se você não prestar atenção na letra, você corre um grande perigo de estar cantando uma heresia, algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Aos Gálatas, capítulo 1, verso 8, diz que mesmo que desça um anjo do céu, transvestido de luz, e vos anuncie outro evangelho, outra doutrina, além dessa que nós temos, e patente, nua e crua, nas escrituras, é para ser considerado anátema, ou seja, maldito. Se Deus guiou o apóstolo Paulo a dizer isso, que mesmo que um anjo de luz descesse, é porque ele sabia que Satanás teria o poder de enganar até mesmo nós, que temos a Bíblia em nossas mãos. Existem hinos avulsos espirituais, bíblicos, em consonância com as escrituras. Agora, esses hinos avulsos que quem canta está cantando para anjos e não está cantando para Deus, não são bíblicos, são antibíblicos e é um pecado perante Deus. Os anjos, eles não merecem a nossa adoração, o nosso louvor e nem que os nossos cânticos sejam dirigidos a eles. Em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 8 e 9, quando o profeta João ele recebeu toda essa mensagem, as visões do Apocalipse, ele foi até o anjo e prostrou perante o anjo para adorá-lo. E o anjo disse a ele: não faça tal coisa, levanta-te, porque eu sou conservo teu. Adora somente a Deus. O próprio anjo mandou que João se prostrasse e adorasse somente a Deus. Então, mediante a tudo isso, recicle os hinos avulsos. Se você não gosta de hinos avulsos, fique com os hinos do inário, mas não critique quem gosta de hinos avulsos. E você que gosta de hinos avulsos, procure pedir a guia de Deus e o discernimento para poder discernir qual letras de hinos avulsos estão em conformidade com a palavra de Deus, para que você evite cantar certos tipos de melodias e de letras de hinos avulsos, para que você não venha estar cantando heresias e algo contrário à palavra de Deus. Está aqui o vídeo que foi tanto pedido, espero que vocês tenham gostado.
Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha, o teu gostei. Compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. E ative o sininho da notificação para você receber mais vídeos aqui no meu canal. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade para você e para sua família. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.